Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hold with a gentle persuasion, whispers her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica começando agora, hoje, ao vivo. E eu trago o tema Escolhas e Consequências. Daqui a pouquinho, depois das músicas. Um pedido especial. Você que acompanha através do Facebook, compartilhe essa live com seus contatos. O mesmo também para você que acompanha pelo Instagram. E para você que acompanha pelo YouTube, mais um pedido. Eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal Paulo César Reis. Deixe também o seu like, a sua curtida, o seu gostei. Ou não gostei, né? E assim você vai estar me ajudando a alcançar 1.000 inscritos. Já passamos de 500. O alvo vai chegar a 1.000 e depois dobrar a meta. Bem-vindo, meu amigo, meu irmão Celguiano Jurandir Alves de Brito. Bem-vinda, irmã Michela Ferreira. Bem-vindo a todos e a todas. Que Deus nos dê nessa tarde, madrugada, ou manhã, ou noite, depende a hora e onde você está vendo, uma boa reflexão na sua palavra. Vamos ouvir mais um pouco. Esperança Sussurrante, é esse lindo hino em inglês. Ó voz de amor em português. Voz de amor que me vem embalar meu coração. Vem, Senhor, muito bem, eu quero trazer, além da reflexão bíblica, duas músicas. A primeira é Se Isto Não For Amor e a segunda, A Última Hora. A nossa reflexão de hoje está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versos 11 ao 32, naquela das 50 parábolas que Jesus contou, a mais longa, a mais extensa, que conta a escolha, as escolhas e as consequências de um filho que tinha um irmão e tinha um pai, o chamado filho pródigo. Daqui a pouquinho, vamos então à música. Bem-vindo a todos vocês que estão chegando aí, compartilhando. Bem-vinda, irmã Rosiane. E vamos lá. Se isto não for amor. Sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por
ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Muito bem, aí está, né? A maior prova do amor de Deus, em que Cristo Jesus tenha morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É esse amor que excede todo o entendimento, como escreveu o apóstolo Paulo aos Colossenses. É esse amor que Jesus falou e João registrou as suas palavras em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? É aquela maneira indizível, né? Aquela maneira que excede o nosso entendimento, que nos constrange de dar o seu próprio Filho por nós. Bom, mas continuando, eu quero trazer agora a nossa reflexão e depois mais o hino, a última hora, ou ao findar o labor desta vida. No final, também estarei orando por você, por sua casa, por sua família. Continue aí, para você que acompanha pelo Facebook, os dois perfis do Facebook. Depois também estará disponível no Instagram e mais tarde também no YouTube. Daqui a pouco, depois que terminar, você pode se inscrever no canal, deixar ali o seu like, compartilhar com seus contatos. Fique à vontade. Boas-vindas, Ana Paula Ferreira. Boas-vindas também a todos que acompanham através do perfil Paulo Reis Apologético. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. E vamos então ao tema de hoje. Eu quero tomar para base da nossa reflexão a leitura bíblica que está no Evangelho conforme escreveu Lucas no capítulo 15. Este capítulo da Bíblia que contém 3 parábolas de Jesus. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, que é uma moeda, da moeda perdida, e a parábola do filho pródigo ou perdido. Por tantas coisas perdidas e achadas, esse capítulo costuma ser chamado pelos estudantes da Bíblia de a seção de perdidos e achados. Mas que bom que todos os perdidos foram achados, inclusive esse filho do qual Jesus fala aqui na parábola, no capítulo 15, dos versos 11 ao 32, que passo a ler. Continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra,
e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Clamou ou chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E o criado lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele, porém, se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele, respondendo a seu pai, disse: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Graças a Deus por esta palavra. Eu quero chamar a sua atenção, primeiramente, para o fato de que esse pai, aqui apenas chamado de pai, ele tipifica a pessoa de Deus. E ele tinha 2 filhos, os quais demonstram 2 condutas, 2 escolhas, 2 atitudes. O mais novo pediu a parte da herança que lhe cabia. Certamente, pelo costume, ele já tinha direito àquela herança. E o pai, contristado, não querendo isso, mas respeitou sua escolha e deu-lhe a parte da herança que lhe cabia. E ele então toma uma decisão. A Bíblia diz que ele, pegando tudo que era seu, partiu para um país distante. A gente percebe aqui uma ruptura, uma escolha de ruptura do convívio, da comunhão, da companhia do pai. Ele não estava satisfeito na casa do pai. Como muita gente também não reconhece, não agradece os benefícios que tem em servir a Deus, em estar na comunhão com o povo de Deus. Tem irmão que dá trabalho, mas é assim mesmo, família é assim mesmo. E ele então, ele não deixa uma parte na casa do pai, ele pega tudo. Ele não pretendia voltar. E ele vai para um país distante. Ele não queria convívio, contato, não queria dar notícias. Ele queria romper completamente com o pai e com o irmão. O pai respeitou. Foi uma escolha. O que foi a escolha errada, as escolhas erradas? Pedir a herança, o pai estava vivo. Sair de casa, era a sua casa, o seu porto seguro, sua zona de conforto. E outra escolha errada, a Bíblia diz que ele, indo para um país distante, passou
a desperdiçar tudo, vivendo dissolutamente na companhia de meretrizes. Ou seja, rapidamente, no nosso linguajar, ele torrou aquela grana, que a coisa mais fácil que tem é acabar com dinheiro, né? Bem-vinda, minha irmã Selguiana Leni Batista. Então ele torrou rapidamente aquele dinheiro, porque no otimismo ganancioso e tolo daquele jovem, ele pensou que o dinheiro nunca acabava, que agora ele tinha a vida que ele desejou, sem conselho, sem presença, sem repreensão do seu pai ou do seu irmão, sem um chamado à responsabilidade, ele podia fazer o que quisesse, do jeito que quisesse. Mas qual não foi a sua surpresa? O dinheiro acabou. Os amigos o desprezaram. E para piorar, sobreveio àquele país uma grande fome, uma grande crise. Não havia dinheiro, não havia amigos, não havia a casa do pai e não havia emprego. A duras penas ele consegue um lugar para morar no campo de um homem, um cidadão daquela cidade, daquela terra, mais abastado, que criava porcos. Que para alguém da cultura judaica era o cúmulo do absurdo, ir cuidar de porcos, um animal imundo. Mas esse rapaz vai parar lá na porcaria. Ele desce ao mais baixo nível profissional, cuidar de porcos. Mas me parece que era em troca da moradia, porque ele passava fome. Ele desejava comer da comida que davam aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele estava abaixo dos porcos. E ele então passa fome, mas a Bíblia diz que ele tem um insight, aquele estalo na mente, que conecta com a realidade. A Bíblia diz que ele, caindo em si, disse consigo mesmo. O melhor tombo, cair em si. A melhor conversa, falar consigo mesmo. Então ele caindo em si, que é o que muita gente, muitos de nós, muitas vezes todos nós, mais precisamos. Um choque de realidade. Parar de viajar numa utopia de coisas que Deus não prometeu, que não estão na palavra, que não vão acontecer, e a gente precisa se tocar da realidade, para ser grato ao que temos e reconhecer o que não temos e nem somos. Então aquele moço, caindo em si, disse consigo mesmo. Agora a gente vê aqui uma escolha certa. Ele escolheu se arrepender. Ele diz consigo mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Ele se lembrou da casa do seu pai. Só agora. Ele nunca mais falou no seu pai. Ele em nenhum momento lembrou do seu irmão. Ele estava vivendo para si mesmo, o que contraria os princípios da palavra de Deus, o que contraria a regra do nosso Criador. Na sua palavra, Deus diz que nenhum de nós nasce para si mesmo, ou morre, ou vive, ou morre para si mesmo. Nós nascemos para alguém, nós vivemos para alguém, e quando morremos, também morremos para alguém. Não somos filho único em um paraíso exclusivo. Então ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Então ele, consciente da sua realidade, do seu erro, e começando agora o processo completo do arrependimento, que parece que em nenhum outro lugar da Bíblia está tão explícito, tão claro, cristalinamente revelado o processo completo do verdadeiro arrependimento, como aqui na parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Ele diz: eu vou me levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, vou me encontrar com meu pai. Lembra que era um país distante? Chama sua atenção para esse detalhe. Lembra que era um país distante? Lembra que ele não tinha dinheiro? Lembra que não haviam transportes, principalmente para quem não tinha dinheiro, como hoje? Então ele
disse: eu vou me levantar, eu vou encontrar com meu pai, e para isso eu tenho que ir à casa do pai. O pai não foi atrás dele porque foi escolha dele sair da presença e da companhia do pai. E chegando lá eu vou dizer assim: pai, eu pequei contra Deus, mas também pequei contra o Senhor. Então eu já pedi perdão para Deus, mas agora eu quero te pedir ao Senhor que me perdoe, e eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, pelo que fiz, mas me considera como um dos teus empregados, porque eu sei que eles, ao menos pão com fartura, eles têm. Ele estava apostando no mínimo, no básico, que o seu pai poderia lhe dar. E a Bíblia diz que levantando-se foi. Ele partiu da convicção para a resolução e da resolução para a ação, para a atividade. Eu fico imaginando a jornada desse moço, o filho mais novo daquele pai, de volta à casa paterna. Naqueles tempos, o muito que se podia ter eram sandálias, muito toscas, muito rústicas, que acabaram pelo caminho. Era um país distante, ele estava voltando a pé, vivendo como podia pelo caminho, comendo o que lhe dava, bebendo a água que encontrasse. Mas depois de semanas ou meses, por fim ele chega à casa do seu pai. Voltou do país distante para a casa do pai. Onde é esse país distante? Esse país distante pode ser bem ali na esquina. Pode ser bem ali na tela do celular. Pode ser bem ali numa escolha errada. Numa esquina da vida em que a pessoa faz uma escolha errada e sai do caminho de Deus. Sai da comunhão do povo de Deus. Sai do trilho da obediência. Bem-vinda, Rosânia Ana. Bem-vinda, irmã Eide Pereira. Então, esse país distante pode não ser fisicamente distante, mas é espiritualmente totalmente separado da comunhão da casa do Pai. Mas esse moço se põe a caminho, e quem começa e caminha chega. Ele chega próximo à casa do Pai, que o espera, que o esperava, e que o vê de longe, e corre para ele, e se lança ao seu pescoço, o abraça e o beija, porque o Pai espera. O Pai, que é Deus, espera a volta daquele que se afastou, daquele que se desviou, daquela que se esfriou na fé, daquela que se desigrejou, que quem sabe, pensando que não estava bom servir a Deus, achou que no mundo teria mais proveito. E às vezes começou muito bem, com os recursos da herança paterna, com a saúde, com os dons, com os talentos, com a reputação, com o conforto inicial, mas o mundo não tem nada para dar, o mundo só tira. O ladrão, Satanás, não vem senão para roubar, matar e destruir. Então agora esse moço, abraçado, beijado pelo Pai, faz exatamente como havia planejado, aquelas palavras pensadas: Pai, pequei contra o céu e perante o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me considera como um dos teus trabalhadores. Então a gente vê aqui 3 escolhas acertadas desse moço. Se ele fez 3 erradas, pedir a herança, sair de casa, desperdiçar tudo, mas ele fez também 3 escolhas certas: se arrepender, voltar para casa e pedir perdão. Ele não justificou nada, ele pediu perdão. Quem se arrepende, pede perdão. Quem se justifica, não se arrependeu. Ele poderia ter falado: o meu irmão era muito chato, o senhor era muito severo, a vida aqui era muito monótona. Não, mas ele não disse nada porque ele reconheceu o seu erro. E a Bíblia diz que o pai imediatamente diz aos seus criados, aos seus empregados: trazei depressa. Depressa, o pai tem pressa. Deus tem pressa. Que o ímpio se arrependa, que o desviado reconcilie,
que o desigrejado se restaure espiritualmente. Deus tem pressa que quem está na desobediência saia do pecado e volte ao caminho. Então ele disse: trazei depressa o melhor vestido e vestilho. Porque a roupa fala do testemunho, da reputação, da aparência, da condição social, da posição de filho. E diz também: e trazei sandália e calce os seus pés, trazei-lhe um anel e ponde-lhe no dedo. O anel era o símbolo da família, era o reconhecimento oficial da sua posição de filho. E diz mais aos seus criados: trazei depressa, de novo, o pai tem pressa, o pai quer uma festa. Trazei depressa o bezerro cevado, o novilho cevado, não é um, é o, era específico, aquele era especial. E matai-o, e comamos, e nos alegremos, e nos regozijemos, porque é justo fazermos isto. E o pai então promove uma festa pela chegada do seu filho. Ele diz: este meu filho. Ele não diz este meu novo empregado, como o filho pretendia. Esse jornaleiro, esse trabalhador da minha fazenda. Não? Ele diz: este meu filho. Deus nos quer como filhos e não apenas como criaturas. E nem apenas também como empregados, trabalhadores da sua obra, mas como filhos. A paternidade de Deus para nós é uma realidade espiritual preciosa, conquistada para nós por Jesus Cristo. Por meio dele nos tornamos filhos. Esse conceito da paternidade de Deus, ele não está presente no Antigo Testamento, no judaísmo, portanto. Ele é proibido até de pensar ou falar nele no islamismo, por exemplo, onde no Alcorão diz que Deus não tem nenhum filho e ninguém se atreva a chamar a Alá de pai. Está no Alcorão, que tem aqui na minha biblioteca. Então observe que é uma graça maravilhosa que nos é dada em Cristo Jesus, ao ponto do apóstolo João dizer: amados, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, no verso 11, diz assim: ele, Jesus, veio para os que eram seus, o povo judeu. Mas o povo judeu, os que eram seus, não o receberam. Mas, vem coisa boa aí depois do mas a todos quantos o Jesus receberem, deu-lhes o poder, outra tradução diz direito, de serem chamados filhos de Deus. Outra tradução diz de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. E justamente essa parábola é sobre um filho, o filho mais novo, aquele que saiu da casa do pai. Outro dia a gente fala aqui sobre o filho mais velho, que não saiu, que ficou, mas que tinha uma visão distorcida do pai e do seu irmão. Mas hoje vamos falar mais do filho. Ele se arrepende, ele volta para casa, ele pede perdão. Se as escolhas erradas trouxeram consequências ruins, e trouxeram, né? Gastou tudo, viveu com porcos, passou fome, mas agora também as escolhas corretas trouxe consequências boas. Ele foi recebido, ele foi restituído ao seu lugar e ele ganhou uma festa. Qual a sua escolha hoje, se você está na casa do Pai servindo? Está incomodado com alguns irmãos na casa que não são exatamente como você gostaria que fossem? Suporte. É preferível sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Mas se você se afastou, se esfriou, se desviou, se desigrejou, se arrependa, reconheça, sem querer justificar o seu erro, que você errou, porque nada justifica que a gente saia da presença de Deus, da obediência. Não, eu estou bem com Deus, eu só não quero igreja. Não se iluda.
Não se engane, o pior dos enganos é o auto-engano, quando a pessoa engana a si mesma. Não existe propósito ou plano de Deus de salvação, de comunhão, de vida cristã, sem você participar de uma igreja local, sem você viver na comunhão do povo de Deus. É fato que existem muitas denominações e numa cidade grande existe centenas, às vezes, de igrejas locais de uma mesma denominação. Escolha uma e busque direção de Deus e vai congregar. Quem sabe você deve voltar para a igreja de onde você saiu quando você era crente, servia a Deus. O coração de Deus fará uma festa. Aqui em Lucas 15, lá na parábola da ovelha perdida, diz que voltando para casa, aquele pastor que tinha 100 ovelhas e foi em busca daquela uma que se afastou e se perdeu, ele fez uma festa com seus vizinhos. E a Bíblia diz: assim vos digo, disse Jesus, que haverá festa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando fala da história da dracma, da moeda perdida, igualmente, a mulher fez uma festa para comemorar o fato de ter encontrado a sua moeda perdida dentro de casa. Representa aqueles crentes que estão perdidos dentro da própria igreja local, nas atividades, no ativismo religioso, mas se perderam da verdadeira comunhão. E ela fez uma festa. E lá diz que os anjos de Deus também fazem festa quando um pecador se arrepende. Não é quando ele canta, não é quando ele dá uma oferta, quando ele se arrepende, porque aí está o processo da verdadeira comunhão com o Pai. Eu gostaria de, antes de orar, compartilhar com você mais um hino ao findar o labor desta vida. Vamos ver? Não é esse. Só mais um minutinho, por favor. Esse hino foi escrito por alguém que desigrejou, que se desviou, que se consumiu no alcoolismo. Ele foi escrito por um lituano que veio com a sua família ainda criança. Ele criança veio morar em São Paulo, lá pelos tempos da Primeira Guerra Mundial. Ele se converteu, serviu a Deus durante alguns anos e escreveu esse hino. O nome dele era João Jenner. E depois, já morador de rua em São Paulo, alcoólatra inveterado, numa noitinha de domingo ele dormia debaixo de um cobertor no banco de uma praça na Vila Mariana, em São Paulo. Quando ele ouviu o som desse hino cantado pelo coral da Primeira Igreja Batista da Vila Mariana, em São Paulo, ele acordou como que num delírio, num sonho, e se encaminhou para a porta daquela igreja. O porteiro o convidou para entrar. Ele disse: não, olha a minha condição, eu estou sujo, estou até fedendo. O porteiro insistiu com ele e ele disse: eu vou entrar com uma condição. Você pede para o pastor, para o coral cantar de novo esse hino? Ele disse: sim, eu peço ao pastor, pode entrar. E ele então ficou lá no último banco, lá atrás. E o porteiro contou ao pastor o nome dele e ele disse que era o autor daquele hino. O porteiro disse a ele, a João Jenner: bonito hino, né? Ele disse: sim. Aí o porteiro disse: quem escreveu esse hino realmente estava com a chave da despensa do celeiro do céu. E ele disse: eu fui o homem que escreveu esse hino. O porteiro ficou surpreso, contou ao pastor. O pastor disse: João Jenner, é isso mesmo. No final daquele culto, enquanto o coral cantava de novo esse hino, João Jenner foi à frente com as duas mãos para o alto, se rendendo, se entregando, reconciliando-se com Jesus. Ele viveu pouco, ele já estava com um avançado estágio de cirrose hepática por causa do alcoolismo. Mas foi o tempo suficiente para ele voltar para sua esposa, para sua família, e entrar na comunhão da igreja, e partiu para o Senhor em 1963.
mas salvo, porque era a última hora e ele fez a escolha certa para ter a consequência desejada. Lindo essa história, né? O melhor de tudo é que ela é verídica. Ela é verídica. Então vamos lá, a última hora. Bem-vindo, irmão Rony. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Vamos orar? Querido Deus, ajuda essa pessoa, Senhor, que ainda está na tua casa, nos teus caminhos, nos teus propósitos, mas que tem sido assediada pelo tentador a deixar a companhia, a comunhão do povo de Deus por causa do momentâneo prazer do pecado. Ajuda, fortalece, fortifica na fé, segura pela mão. Também socorre a essa, Senhor, que se afastou, se desigrejou, se esfriou e não está nos teus caminhos, que fez uma escolha errada e está colhendo uma consequência ruim. Ajuda essa pessoa agora a fazer a escolha correta, Senhor, e alcançar o fim que deseja, o propósito que ela almeja no seu coração, de perdão, de comunhão, de restauração. Ajuda a sua fé, ajuda e dá força, Senhor, para tomar esse propósito e cumpri-lo. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos o coração, nos purifica e nos prepara para o grande momento do nosso encontro com o Senhor. Ajuda, Senhor, cada lar, cada família, a vida financeira, a saúde, a vida familiar dessa pessoa. Ajuda, Senhor, a esta mãe, a este pai, a este cônjuge que tem enfrentado desafios na vida familiar. Ajuda essa pessoa que está desempregada ou sem renda, ou com sua empresa, Senhor, em declínio. Ajuda, socorre, intervém com o teu poder. É a minha oração no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus te abençoe. Eu quero agradecer a sua preciosa companhia na nossa live de hoje e quero convidá-lo para acompanhar amanhã no mesmo horário, se Deus permitir, e também compartilhar essa live com seus contatos. Para você que acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal, me ajude a alcançar o primeiro K, a primeira milhar de inscritos. Já passamos de 500. E também compartilhe e deixe aí o seu like, a sua curtida.
Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.